Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia e professora Alessandra Gomes, ainda reforçando. Pois é, ainda tem o sobrenome. Como vocês estão? Tudo certo por aí? As atividades em dia? Professor, tudo bem? Então nós temos aqui mais um encontro, né, do nosso conteúdo, dando sequência às nossas atividades. Exatamente. Vamos lá para a nossa aula 53.1, falando sobre concordância nominal. Lá vai, vamos bater no martelo. Mais uma vez, né? Cantiga de grilo, exatamente. Já falamos concordância verbo-nominal, concordância verbal, agora concordância nominal. O que está se referindo a essa concordância nominal, amadinhos? Vocês vão lembrar de nome. Exatamente. Lembra lá da concordância verbal direcionada ao verbo? É a questão da em pessoa e número. E agora, nominal vai estar se referindo a nome. Quem são os nomes, né? Aí você vai pegar nome, substantivo. Quais são as palavras que vão caracterizar, determinar o substantivo? Aí você vai levar da classe gramatical, né, Alessandra? O artigo, o numeral, o que mais? O pronome. E aí é sempre lembrando que um puxa o outro. Exato. Para que nós possamos falar em classe gramatical, vocês devem lembrar o que é o substantivo, o adjetivo. Então é preciso que vocês, de fato, estudem e não esqueçam o conceito de cada elemento. Exatamente. Então, e aí alguém pode falar, né? Mas de novo, concordância, mas é necessário. Não, agora é o foco, ó, nominal. É verdade. Então vamos para a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, que é a concordância nominal. Mais um conteúdo para você armazenar exatamente no seu HD. Olha só, vamos aqui, quem gosta aí de um sertanejo universitário? Bailão, não sei o certo. Vamos lá. As mina pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima. Ainda tem mais. Aqui os bonequinhos representando, né? Imagine você chega num baile, num bailão, e de repente tá lá todo mundo, esse camaradinho aqui dançando, fazendo alto gestos, passos, né? Tudo. E de repente, lá, cara, a mulher fica impressionada, a mulherada. As minas, é por isso que ele começa a cantar, né? Eu vou querer dançar com esse moço, hein? Vocês dançam bem aí? Olha aí, vamos lá. Então aqui tem tudo a ver com o que a gente vai estudar. O que você observou aí? Vamos lá, se eu estou falando da concordância nominal. Aí você vai lembrar também um pouquinho lá da concordância verbal. Sabe o ritmo da música, Alessandra? Tô tentando... As mina pira, toma tequila, sobe na mesa. Ah, não sei, vocês sabem aí, né, gente? Eu não sei. Pois... Aí, vejam bem, as mina pira. Então, o que será que tem aqui? A melodia deve ser bacana, né? Pra você dançar, o ritmo aí. Mas e aí na escrita? Ó, a letra do conhecido daqui, né? É Fernando e Sorocaba, né? As mina pira. Então, o que aconteceu? Tá faltando algo, uma combinação, tá certo? O determinante, né? O as, que é o artigo, será que tá fazendo a combinação com o nome mina? Tá faltando algo? Sim, mas só por causa da melodia, da batida, né? Na música, o autor, o compositor pode fazer isso, tanto em letra de poema, tá? Ele tem uma licença para isso, tá bom? Por causa da questão da melodia. Quem vai explicar isso melhor é o professor Alexandre de Arte, né? Exatamente. Que além de professor de arte, ele é compositor, tá bom? Então, quando fala assim, as mina pira, mas o certo seria, as minas piram. Ó, as mina pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. Agora faltou só o batidão vocês aqui. pra dançar, gente. Exatamente, isso aqui pra
mostrar para vocês que é a música, tá bom? A melodia da música. Com certeza esse Eles estudante, devem conhecer né? bem melhor que a gente, Muito né, melhor, a Márcia? gente pagando mico aqui, ainda bem que vocês não estão vendo. Então, ó, sobem na mesa, pulam na piscina, aí faltou a questão da combinação, tá bom? Vamos lá! Vamos embora. Então, é a concordância, pessoal, que existe entre palavras de valor adjetivo, e aí vem artigo, adjetivo, pronome adjetivo, numeral, e a palavra de valor substantivo. Substantivo e pronome substantivo. Então, aqui, ó, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Então, você vai diretamente no nome, né? Aí você tem o nome árvores, que é o núcleo, né, do sujeito, a palavra principal. Você vai focar nesse nome, o que ele tem? Você vai observar qual é o gênero dele. Aí você vai dizer feminino, lembrando de gênero, né? Em que número ele está? No plural. Então, o determinante que está próximo vai ter que estar no mesmo gênero e no mesmo número. Isso que é combinar. Nós estamos falando da concordância nominal. Vamos ver um outro nome que aparece aqui. Então, tem uma palavra qualidade. Eu falo qualidade, qualidade. Qualidade é o quê? É o nome. Nome do gênero feminino. Então, o determinante que estiver próximo dele também vai ter que estar no feminino, tá bom? Olha a combinação. Então, essa é a maneira de combinar as palavras. O adjetivo com o nome. Por que eu falo o adjetivo? Esse adjetivo pode ser esse determinante, vamos colocar determinante, né? Que vai caracterizar o nome, sempre vai ser a combinação de gênero e número. E aí nós temos também: seus olhos castanhos olhavam-me silenciosamente. Aqui, vocês acompanhando aí, existe uma concordância? Olha lá, quando nós colocamos aqui seus olhos castanhos, percebem que tudo aqui está no plural? E se eu colocasse seu olhos ou seus olhos castanho? Você entende a mensagem, porém, não haveria aqui a nossa concordância, percebem? Aqui existe que eu sempre falo, uma harmonia, olha, seus olhos castanhos. Exatamente. Quando você foca na palavra olhos, que é o nome, aí você vai ver que todas as palavras que estão ligadas a esse nome estarão fazendo a concordância, a combinação, certinho? Vamos para o terceiro, que fala o seguinte: a blusa amarela é minha. Caso eu trocasse essa palavra principal por uma palavra masculina, uma outra peça de roupa, vamos colocar short ou calção, não tem problema. A bermuda não dá, que fica no mesmo gênero. Vamos lá, o short amarelo é meu. Viu só? O short amarelo é meu. Por quê? Porque short é uma palavra masculina. Então, o seu determinante, né? As palavras que estão caracterizando a palavra short, né? Estão fazendo as combinações, vai ficar no mesmo gênero e no mesmo número. Certinho? Vamos que vamos. E aí nós temos aqui uma imagem para ser analisada. Olha aí, pronto. Meia caneca de café, meio ovo e uma torrada dura. O ponto a que chegamos. Agora ela está servindo restos até no café. Então, amadinho, olha aí. Aqui nós vamos focar na palavra meio. Pronto, aqui, ó. Por que na primeira falou meia caneca e depois falou meio ovo? Vocês sabem por quê? Você consegue justificar? A palavra é meio e houve uma flexão. Estão entendendo aí? Aqui vai ter uma aula especial do uso do meio, porque o meio ele pode ser numeral, o meio pode ser um advérbio. Quando é numeral adjetivo, vamos falar assim, ele vai concordar com seu substantivo, a palavra que ele está se referindo, tá certo? Então, caneca é uma palavra feminina, então eu vou usar meia caneca, a metade da caneca. Aí, ovo
ovo é uma palavra masculina, então vou usar o meio ovo. Certinho? Vamos que vamos. Elga acha que minhas roupas são rasgadas, sujas e feias. Olha o segundo quadrinho, o companheiro só fica olhando. Ela esqueceu de mencionar com péssima combinação de cores. Meu Deus do céu, já pensou se a pessoa chega assim? Aí, olha, é pra morrer, né, gente? Olha, acho que minhas roupas são rasgadas, sujas e, além de sujas, feias. E ainda vem o complemento, né? Ah, ela esqueceu de mencionar que são de péssimas, né? A combinação aí das cores. Então, pegando a primeira fala, né, do H, o que você percebe? Eu tenho uma palavra roupa, né? Roupas, pluralizada, e todos os elementos, né? Todos os determinantes que estão se referindo a esta palavra, o que acontece? Ela está fazendo a combinação de gênero e número, tá certo? No gênero feminino e número plural. Então, vão tomando nota. A concordância adequada, pessoal, ela evita a ambiguidade, né? Aquele duplo sentido, pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribui para a qualidade textual. Então, se você faz a devida concordância, você evita que um termo que você quer dizer uma coisa acabe saindo outra. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou concordará com o mais próximo. Então, nós temos aqui nos exemplos, ó. Eu tenho escritor e enfermeira dedicados. Ó, são nomes, né, de gêneros diferentes, porque escritor é masculino, enfermeira é feminino. O que aconteceu? O adjetivo ficou no masculino plural, tá certo? Quando acontece isso, eu tenho uma concordância, ó, gramatical, tá bom? Tá certo? Agora eu tenho aqui no outro exemplo, escritor, enfermeira, dedicada. O que aconteceu? Ele concordou o adjetivo com o mais próximo, ou seja, enfermeira é do gênero feminino. Então, ficou o adjetivo no gênero feminino, tá certo? Que chama-se o quê? Concordância atrativa, que é concordar com o mais próximo. Certinho? E aí nós temos também substantivo mais números ordinais. Quando os números ordinais aparecem antes do substantivo. Então, o que acontece? A concordância ela é opcional e pode ser feita tanto no plural quanto no singular. Olha os exemplos aqui. O primeiro e segundo lugar da corrida. O primeiro e segundo lugares da corrida. Então, aí você já está focando. Apareceu números ordinais, tá certo? Aquele que indica a ordem que você estudou lá na segunda série. E não esqueci. No segundo ano agora, que não é nada de segunda série, né? Acabou a série era pra gente. Então, vamos lá. Quando os números ordinais vêm depois do substantivo, né? Entretanto, é obrigatório, preste atenção a essa palavra, obrigatório que a concordância seja feita utilizando o plural. Então, quando ele aparecer depois, olha só o que acontece. Os lugares, primeiro e segundo da corrida. Então, o numeral ordinal apareceu depois. Então, vai ter que pluralizar. Tá certo? Vamos que vamos. E agora, se o adjetivo vier antes do substantivo, unindo-se diretamente a ele, deverá concordar com o mais próximo. E aí você observa qual é o mais próximo aqui no exemplo. Tinha longa barba e bigode. Então, nós temos aí a palavra barba e bigode. E o adjetivo está como? Está longa, né? Então, está concordando com o mais próximo. Houve uma inversão aqui embaixo, colocando primeiro a palavra bigode. Olha só como ficou, amadinho. Tinha longo bigode e barba, tá certo? Então, preste atenção aqui nesta regrinha
Se o adjetivo vier antes do substantivo, unindo-se diretamente, deverá concordar com o mais próximo. Pronto. Época de novos comportamentos e atitudes. A mesma regrinha, tá bom? Aí, ó, eu tenho época de novos comportamentos. Por que tá novos? Porque tá combinando com comportamentos. E houve uma inversão. Época de novas atitudes e comportamentos. Beleza? Feito. Tudo certo? Podemos caminhar? Então Nenhuma vamos. fumacinha no ar. Só fora da escola. Demais, né? Substantivo aqui, pessoal, modificado por 2 ou mais adjetivos no singular. Então, nós temos as seleções brasileira e chilena. Então, a seleção brasileira e a chilena. Então, vocês prestaram atenção que a palavra as seleções, ó, tanto faz, ó, ficou seleções porque está fazendo a combinação tanto com brasileira e chilena. Aí na outra ficou só fazendo a concordância com o que está mais próximo. Gosto dos balés clássicos e moderno. Gosto do balé clássico e do moderno. Então, segue a mesma regrinha. Mas aqui para vocês falar os idiomas, apareceu o determinante, ó. Alemão e russo, ó. Então aqui, ó, vocês observaram que apareceu o determinante antes da palavra idioma. Então, o determinante é o artigo os, tá certo? Então, vai ficar no plural, porque o determinante, ele tá pluralizado, porque tem que fazer a concordância com os dois, tá certo? E no outro exemplo, falar o idioma aqui, alemão, já tá fazendo a concordância somente com o primeiro e o russo. Gosto dos direitos civil e tributário. Gosto do direito civil e tributário. Certinho? Então, substantivo modificado por 2 ou mais adjetivo no singular. A atitude prejudicou os comércios, olha só, francês e italiano. Então, aqui está envolvendo os dois, tá certo? Mas se colocar o determinante no singular, a atitude prejudicou o comércio francês e o italiano. Viu que o determinante está no singular? Então, permanece ainda no singular. Então, há 2 tipos de construção. O que deve tomar cuidado com o emprego, 2 artigos. Então, você vai observar. Se o artigo estiver, preste atenção, no plural, fica pluralizados, viu? Se tiver no singular, já sabe, vai continuar no singular. E agora nós temos o adjetivo composto. Dificuldades político-econômicas. Por que ficou econômicas? Porque qual é a dificuldade aqui, ó? A palavra dificuldade. Então, a dificuldades, ela é o quê? Feminino e está pluralizada. Então, vai ficar no plural a última palavra. A próxima, eram adeptos às sociais-democracias. A mesma coisa. Foram reuniões político-sociais. Então, esses sociais aí fazendo a combinação com reuniões. Discutiram-se as relações jurídico-tributárias. A mesma coisa. Eles são todo poderosos, ou melhor, elas são todo poderosas, tá certo? Elas, poderosas. Caso fosse eles são todo poderosos, entenderam? Vamos que vamos. Vem como um país culto e politizado como é o Brasil, e não como se viesse para uma republiqueta, onde dominam os caudilhos, os oligarquias que... Então, olha só, um país, ó, país culto e politizado. Então, por quê? Tá fazendo a concordância com o nome país, tá certo? Seguindo aqui, vamos ver o que nós temos. Um e outro, nenhum nem outro, um ou outro, seguidos de substantivo.
que vai acontecer? O substantivo fica no singular. Um e outro problema, olha só. Olha aí. Uma ou outra acessão, Aqui. nenhum nem outro presente. Então, comprovando a fala ali daqui, de ó, cima. então das observações, tá? Se em seguida vier um adjetivo, o que vai acontecer? Ele irá para o plural. Um e outro cantor famosos. Uma outra solução inteligente. Então você vai ver o que apareceu. Olha só, tem a palavra cantor, né? E tem a palavra solução. E logo em seguida vai aparecer o quê? Um adjetivo. Então ficou pluralizado. Nenhum e nem outro canal eficazes. Olha só. Tem um canal que é o substantivo e eficaz é o adjetivo. Então fica no plural. Um e outro problema africanos. Então, problema é o nome e africanos aí, ó. Tá. Entenderam? Tá? Vamos que vamos. Com a expressão nenhum nem outro, né? Ou um ou outro também. Uma e outra escolha corretas. Um ou outro caso paralelo. É a mesma regrinha. Tá certo? Só para vocês terem mais conhecimento. Quanto mais é cantiga de grilo. Isso. Quanto mais, melhor. Exato. E aí nós temos concordância com nomes de cor. Por exemplo, né? Se o termo indicar cor, presta atenção, é adjetivo, Aqui. vai concordar com o substantivo. Então, vamos ver isso aqui, ó. Comprou roupas azuis. Ó, então aí eu tenho a cor adjetivo. Então, ficou concordando com a roupa que está pluralizada. Usava calça marrons. Se o termo indica cor, é substantivo, fica invariável. Comprava blusas laranja. Usava sapatos gelo. Entendeu? Esse gelo é o quê? Porque quando a gente fala a laranja, laranja não é um substantivo? Isso que eu quero que vocês entendam. Laranja é um nome de substantivo. Só que aqui está usando como o quê? Né? Então, aqui essa cor laranja é substantivo, então vai ficar invariável. Então, a gente não fala o gelo. O gelo não é um substantivo, não é nome de algo, então fica invariável. E vão tomando nota. Vão anotando aí, do jeitinho que vocês depois conseguirão estudar, tá? Então, vejam, se forem compostos pelas formações na cor de mais adjetivo ou adjetivo substantivo, ficam invariáveis. Por exemplo, trajam roupas na cor azul. Aí, o que vocês observaram? Roupas tá no plural, mas apareceu a preposição na, tá? Então, ficou no singular, na cor azul. Então, vai ficar invariável. Tinham carros vermelho sangue. Olha só, então, vermelho é o quê? É o adjetivo, sangue e substantivo. Também fica invariável. Depois nós temos comprei tapetes verde musgo. A mesma coisa, né? Verde é o adjetivo, musgo é o quê? Substantivo. Adjetivo composto que indica o cor, hein? Então, a gente está reforçando aqui para vocês. E vão tomando nota. Os termos ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão e azul turquesa são invariáveis. Então, vão anotando aí, ó. Então, raios ultravioleta, saias azul marinho, ternos azul celeste, saias azul ferrete, vestidos azul pavão, roupas azul turquesa. Então, aí nós temos, né, adjetivo compostos. Em relação às cores. E os termos que concordam com o nome a que se referem? O que nós temos aqui?
Olha aqui, nós temos primeiramente falando do leso, né? Que é um prefixo. Então, nós temos aqui crime de lesa pátria, crime de lesos direitos, comportamento de lesa sociedade, atitude de leso patriotismo. Exato. E aluna alguma disse o que ocorreu. Aí, ó, alunas algumas disseram o que houve. Alguns alunos foram reprovados. Então, sempre fazendo a concordância com o nome, né? No caso, aluna, ó, aí eu tenho o quê? O pronome indefinido, né? Alguma, tá? Alunas, aí fez a concordância. Ó, alunos, aí fez o quê? Não importa a ordem, tem que fazer sempre a combinação. Nenhum. Neste ano não terei férias nenhumas. Exatamente. Férias é uma palavra que já vem pluralizada. Vocês não são nenhuns, ó, porque vocês, ignorantes, ela varia também, tá bom? Vamos lá. Extra. As cotas extras não foram pagas. Então, a palavra extra também vai concordar com o termo a que se refere. Servido, né? Estão servidas? Aqui. Estão servidos? Beleza? Então, aqui falando dessa questão da concordância nominal, o que é importante você conhecer, ter um macete, né? E a gente sempre fala, pessoal, assim, que são palavras do nosso dia, expressões que nós utilizamos. Vocês perceberam durante a aula? Ai, professora, como é que eu vou decorar todas essas regras? Não é para decorar. Percebem? São frases, são termos que nós utilizamos no dia a dia. Então, automaticamente, você já faz esta concordância. Né? Aí, quando você vai a uma padaria, aí você vai falar assim, eu quero 7 pão. Ó, 7 pão, você fala assim? Não, pois né? É. Você vai falar, eu quero 7 pães. 7 pães. Porque aí você já faz isso no dia a dia, fazendo essa concordância nominal. E aí você vai lembrar, é automático, pessoal. Você lembra, se são, eu quero um pão, não, eu quero 2 pães. Por que eu não falo 2 pão? Eu quero 2 pão. Você não acha que fica estranho? Então é aí que nós trabalhamos a nossa concordância, que nós usamos diariamente estas palavras. Então, 2 peixes, né? 2 peixes. Aí sempre pluralizando. Exatamente. Aí você vai lembrar, você sabe qual é o artigo, né? Os artigos, aí sempre vai concordar com quem? Com o nome. Se for o nome masculino, é claro que eu vou fazer uso dos artigos masculinos, né? Tanto definido quanto indefinido. Se eu tenho também um pronome que serve como determinante quando ele vai acompanhar o nome também. Lembra lá? Que o pronome pode ser adjetivo e o pronome pode ser substantivo. Quando que o pronome é substantivo? É necessário você lembrar disso também. Quando ele vai substituir o nome, o substantivo. Exatamente. Nós falamos tanto essa palavra determinante, né? Que aí você observa qual é o determinante. Ele vai o nome diz, né? Determina, percebe? Então, assim, à medida que as aulas vão acontecendo, vocês vão acompanhando essa linha de raciocínio. E aí vão perceber também que não é para decorar. Gente, você deve pensar assim, professora, são muitas regras, eu não vou conseguir. Mas não, gente, é para vocês terem esse conhecimento e lembrar que são palavras do nosso dia a dia. Quando você acorda, você começa a falar e aí você não para mais. Não é assim? Aí você vai até a noite. Então, durante todo o dia, você faz uso das palavras. Quando você fala aquelas meninas, quem estava falando sobre a língua portuguesa? Aquelas meninas. E aí, será que houve aí a concordância quando eu falei aquelas meninas? E aí eu não sei de nenhuma regra, mas eu compreendo que aquelas meninas. Exatamente, igual como a gente usou logo na introdução Sim. da aula, o trecho da música, né,
Sorocaba, Fernando de Sorocaba. Né? As Aí mina. quando ele chega lá, as mina, ó, pira. Aí já vai fazer a relação tanto da concordância nominal quanto da concordância verbal. A nominal tá ligada a quê? Ao nome. Então, as minas. Aí, lembrando lá da concordância verbal. Se tu falar as minas, então o verbo vai fazer a concordância com o seu sujeito. Então, as minas piram. Tá certo? A gente tentou cantar, né? Mas é melhor a gente cantando aqui exato. Melhor ir na nossa falando sobre a nossa concordância, deixar a música rolar. E assim, gente, é interessante. Ah, professora, mas dá pra gente entender a música e a batida é legal. Ok, mas o exemplo veio exatamente para você perceber que existe esse desvio. Então você sabe, não, é legal, entendi, é bom para dançar e tudo, mas gramaticalmente houve ali o quê? Um desvio, né? Não aconteceu a concordância. Então, falando nessa questão de desvio, vamos lá para nossa produção, né? Hora de produzir trabalhando o gênero. Aqui nós temos qual é a produção? Você, amados alunos, estudantes, senhores, olha só, vocês vão construir um mapa mental do conteúdo estudado. O conteúdo de hoje foi concordância nominal. Aqui tem todo passo a passo para você fazer. Quais são as vantagens de aprender, né, com o mapa mental? O que você vai? Né? Quais são as vantagens do mapa mental no processo de aprendizagem? O que vocês acham aí, primeiro ano? Porque você tem todo o conteúdo, aí depois, terminou a aula, qual é a tua atividade? Quando você faz o mapa mental, ele facilita a tua vida na hora de estudar? Você foi lá e colocou os principais elementos. Quais são esses principais elementos? Aí nós temos aqui o tema geral. Qual foi o tema geral estudado na aula de hoje? Concordância os temas, nominal. Não é? Concordância nominal. Depois vem os temas relacionados. Você trabalha com as linhas e setas, uso de imagens e de cores para separar um tema do outro. E, melhor organização e gestão das informações, ajuda a ter uma visão mais geral sobre o tema, auxilia na compreensão de um tema mais complexo, colabora com a fixação de memorização de conceitos, ajuda a conectar melhor as ideias e os conceitos. Por isso que a gente fala, é cantiga de grilo? É cantiga de grilo, né? Pois Vamos bater o martelo na mesma tecla? Vamos! Gente, e assim, é necessário. Quando você vai trabalhando a questão das aulas, olha aqui pra gente. Quando você vai trabalhar a questão das aulas e você faz o mapa mental, fica muito mais fácil. E aí a gente aproveita também para parabenizar você, estudante, que tem feito o seu mapa mental. Os professores estão enviando, o professor João Carlos, sempre, todo dia, gente, a sua atividade, ele manda pra gente. Né, Márcia? Exato, a gente dá uma olhada grava vídeo para provar que são vocês que estão fazendo mesmo. Exatamente, quanto capricho. Tem uma professora que eu não lembro o nome agora, desculpa, professora, mas ela faz um vídeo com todas as atividades. Como são muitos, não dá para mandar uma foto de cada, mas ela faz um vídeo. Então, assim, gente, é legal. Nós estamos acompanhando aqui. E você, que na verdade é quem mais ganha com tudo isso. Você tem a sua aula, você tem o seu professor presencial e você ainda tem o seu mapa mental que vai te auxiliar. Exato. Então, só para fechar esta aula, concordância nominal se refere a nome. Aí você vai ficar ligado, essa concordância está relacionada à combinação de gênero e número. Gênero masculino e feminino, número singular e plural. Quem são os determinantes? Artigo, numeral, pronome e adjetivo. Exatamente. Certinho? Então, muito obrigada. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Tchau. Até lá.